Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um precedente histórico para o que aconteceu no julgamento do Bolsonaro. Tá? Não é uma analogia perfeita, não é um encaixe perfeito essa história toda, mas o caso Dreyfus, que foi um caso que chamou muita atenção justamente pelo uso da justiça para a perseguição de opositores políticos, né? Isso chamou muita atenção, isso aconteceu no século XIX na França, justamente depois da derrota da França para a Alemanha na Guerra de 1870, e quando acabou o reino do Napoleão III, né, o segundo, terceiro Império Francês, e aí começou a Terceira República Francesa, que durou até a Segunda Guerra Mundial, e aí nessa ocasião teve esse caso Dreyfus, que foi um caso muito chocante, e que guarda muitas similaridades com o caso do Bolsonaro. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por 9 Dedos, que não serve para P nenhuma, Nininha e GDO estão se amando, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Luciano Trigo traz essa reportagem aqui, ó, será o Bolsonaro um Dreyfus tropical, né? Então, vamos estudar qual foi o caso do Dreyfus, tá? Que ele foi um tenente do exército francês, na época da Terceira República, né, que foi justamente depois da derrota da França, né, depois que teve a Revolução Francesa, teve uma república na França, mas depois caiu e voltou à monarquia com o Napoleão, né? Aí teve o Napoleão durante muito tempo, aí caiu, o Napoleão perdeu, coisa e tal, teve outra república, a Segunda República Francesa, e daí, mas também caiu e assumiu o Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão. Ele fez mais uma monarquia na França, né? Mas aí em 1870 ele perdeu a guerra para a Alemanha retomou algumas áreas da França e coisa e tal, uma derrota muito feia, e começou a Terceira República Francesa, que durou até a Segunda Guerra Mundial, né? E nessa república, né, aconteceu uma perseguição muito grande política, né? Era uma república fraca, o pessoal queria se manter no poder e havia muita acusação contra os militares. O pessoal criticava muito os militares, porque o terceiro Império Francês, que foi do Napoleão III, foi justamente muito focado pelos militares, foi feito pelos militares, né? E aí havia a suspeita de que os militares teriam vendido segredos. Haveria um espião nas forças francesas que vendeu segredos para a Alemanha, e por isso que a Alemanha ganhou e destruiu a França e coisa e tal, né? E aí esse cara foi acusado de ter sido o espião, o cara responsável pela derrota francesa na Guerra de 1870, esse Dreyfus. E ele não era, tá? O problema ele era judeu. E você sabe, né, há uma perseguição contra judeus muito clara. Já havia nessa época muito forte essa pressão sobre judeus. E isso depois na Alemanha ficaria ainda pior com os nazistas e coisa e tal. Mas já existia nessa época, toda na Europa inteira havia essa perseguição. E daí, esse cara é judeu, o Dreyfus, né? E daí ele foi acusado e foi perseguido pelos opositores políticos dele lá na França. E aí, o julgamento dele foi uma encenação sem sentido nenhum. Olha só a quantidade de coisas similares ao julgamento do Bolsonaro. Foi um julgamento absurdamente rápido. O pessoal, no momento que apontaram coisas contra ele, o julgamento foi em poucos meses, o cara já estava condenado, já estava preso. Não tinha, era tudo em segredo, ninguém tinha acesso às provas dos autos, os advogados de defesa não tiveram acesso à prova dos autos, o cara foi proibido de se pronunciar sobre isso, Dreyfus não podia falar sobre o assunto, e no final das contas a grande prova de acusação seria o tal do memorando que ele teria mandado para os alemães lá, que não existia nos autos. Eles falsificaram um documento dizendo que era o documento que ele tinha assinado, sendo que não tinha nada, não tinha a grande prova do crime dele, que ele teria mandado informações para a Rússia, para a Alemanha, não existia simplesmente no processo, né? Então, ou seja, ele foi, né, lembra um pouco o tal da minuta do golpe lá do Bolsonaro, que, né, um documento que ninguém viu, né? Ninguém sabe o que é. Ah, mas era um documento ruim. Como é que você sabe? Cadê o documento? A gente não tem como ver esse documento para saber o que é, né? O caso teve essa repercussão rápida justamente porque havia uma visão na sociedade francesa na época que era preciso satisfazer a raiva do povo francês por conta da derrota para a Alemanha na Guerra de 1870, né? Então, eles queriam dar uma satisfação para o povo, e a satisfação seria, prendemos o cara que fez a merda, esse cara é culpado de tudo, né? Só que não era ele. Aliás, em determinado momento descobriram quem era o cara, tá aqui o caso Dreyfus aqui, descobriram que ele tem até uma... Aqui, ó.
O verdadeiro espião era o Charles Ferdinand Walsin Esterhazy. Ou seja, depois que eles descobriram que o cara não tinha sido ele o espião que entregou a coisa, eles não queriam ainda liberar o Dreyfus, ainda teve outros tribunais, condenaram eles várias vezes. É até uma visão do que vai acontecer com o Bolsonaro aqui, tá? O Dreyfus teve várias condenações, não foi uma condenação só, não. Depois ele foi condenado de novo, e por outro motivo, ele virou meio que o culpado padrão de todos os problemas que tinham na França. Qualquer problema que aparecia, a culpa é do Dreyfus, condena ele outra vez, já foi condenado uma vez, condena outra vez, né? Só que quando foi em 13 de janeiro de 1898, o Émile Zola, que é um ativista francês, escreveu uma carta muito famosa, J'accuse, né, eu acuso, né, denunciando o alto comando francês e os tribunais que condenaram o Dreyfus, né, e essa mostra dele, né, com as evidências todas, ele ficou muito, muito claro para todo mundo. Lembra que a gente está aqui numa era diferente da era que a gente vive hoje. Naquela época, ainda era a época da informação centralizada, né? Então, as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. A opinião pública, de forma geral, achava que não, que foi um processo normal. Realmente o cara foi condenado, né? Porque ele era muito culpado no final das contas, né? Mas quando apareceu as evidências do absurdo que foi a condenação dele, gerou-se um clamor na sociedade por um novo julgamento. E o que aconteceu? O Émile Zola foi condenado à prisão por difamação. Depois que teve a briga, não, ele ainda foi condenado. O cara que escreveu foi condenado. E o Tribunal Militar, de novo, condenou de novo à prisão o tal do Dreyfus. Outra vez a prisão, o tal do Dreyfus, né? Mas o problema é que já estava aberto o caso, que era a informação já estava pública, todo mundo estava sabendo que era um julgamento político e coisa e tal. Foi questão de tempo para que eles tivessem que anular a coisa toda. Ele foi oficialmente reabilitado em 1906 e chegou de novo a ser reincorporado no exército e voltou a comandar uma parte lá do exército francês no final das contas, né? Então o artigo aqui é bem interessante do Luciano Trigo aqui, né? Será que o Bolsonaro é um Dreyfus tropical? Assim, que há um absurdo de uma condenação sem provas, sem evidências, sem nada, eu tenho certeza que sim, Bolsonaro seria muito parecido com isso. Agora, o mais interessante é se a gente ver o futuro, né? De novo, primeira coisa, as pessoas que acusaram o tribunal de serem falsos foram perseguidas. E a gente está vendo isso acontecer também aqui, né? E depois o Dreyfus foi condenado de novo ainda pelo mesmo tribunal, acusando ele de ter obstrução de justiça e coisa e tal. Olha só, eu não duvido nada que o Alexandre de Moraes ainda condene Bolsonaro de novo pela questão da obstrução de justiça. Mais um processo sem sentido nenhum, né? E no final das contas não teve como calar a opinião pública. A informação do julgamento injusto, do julgamento maculado pela falta de provas, acabou anulando a coisa toda e o Dreyfus voltou ao posto dele, voltou a ser comandante do exército lá. Bolsonaro vai voltar a ser presidente do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? É lógico que são situações diferentes. Aqui no momento atual a gente tem já a informação descentralizada e distribuída, ou seja, a gente já tem a informação sobre o absurdo que foi esse processo contra o Bolsonaro, mas eles estão tentando manter isso. Para o governo, para a elite aristocrática socialista aqui do Brasil, é muito bom eles terem um culpado e condenarem o culpado para tentar seguir adiante. Muita gente não entende isso, tá? Quando eles falam de pacificação, não é que eles acham que vão pacificar o país como um todo, eles vão pacificar entre eles, porque lá na elite aristocrática socialista de Brasília, tem muita gente já incomodada com o fato da esquerda estar perdendo força, né? Querem uma outra solução que não seja da esquerda. Então, eles querem dizer o seguinte, olha só, não, o problema foi o Bolsonaro, a gente já condenou o Bolsonaro, agora acabou, agora tá tranquilo, já resolvemos o problema de por que a esquerda perdeu corações e mentes das pessoas aqui no Brasil. Condenamos o Bolsonaro, é que era culpado de tudo, né? Só que não é isso, né? A gente sabe que o movimento foi contrário, foi de baixo para cima, né? Sempre preciso tomar cuidado com isso, tá? Às vezes quando o pessoal fala em pacificar o país, em agradar as pessoas, estão falando da elite, estão falando deles mesmos, não estão falando do país como um todo, né? O país como um todo, eles estão nem aí pro país como um todo. Nós somos os gado dele, né? Que trabalha para dar dinheiro para eles. Eles não estão nem aí pra gente, né? A questão é pacificar lá o topo. Lá no topo da elite brasileira, eles estão preocupados que algumas pessoas acham que o governo tá fazendo merda e coisa e tal. Não, agora o culpado era o Bolsonaro, e a gente já prendeu o Bolsonaro, agora acabou, né? Então estão muito iludidos se eles acham que isso vai funcionar. E as nulidades jurídicas são amplas, né? Aqui no Jornal Opção tem o professor de Direito, Pedro Sérgio dos Santos, escreve claramente que o STF ignora a lei da magistratura, né?
que fala, por exemplo, que os juízes não podem falar sobre o fato que vão julgar. A questão da anistia, por exemplo, eu estou falando não que não pode, que é proibido, que não... Ué, como é que você vai falar antes de julgar um caso, né? É o que eu falo para vocês, já está totalmente corrompido o processo jurídico aqui, né? O próprio voto do Fux é uma aula nisso. O voto do Fux, cara, destruiu completamente a acusação do PGR. Por mais que o pessoal tenha falado, não, porque o Fux está errado, voto isolado, não sei o que lá, mas o argumento ali é o ganhador, meu amigo. O argumento do Fux, o detalhamento do voto dele, cara, o voto dele foi muito detalhado, passo a passo, cada reunião, cada coisa. Falou, não, peraí, tá esse negócio aqui, mas peraí, mas isso aqui não tem prova disso, cadê a prova, né? E o que ele coloca é, em caso de dúvida, você tem que absolver. Isso é um dos princípios basilares do devido processo legal. Devido processo legal, é melhor você soltar um culpado do que prender um inocente. Existe um motivo por causa disso. Lembra, a justiça não é um mecanismo de vingança ou de compensar a pessoa pelo crime que ela cometeu. As pessoas têm essa ideia errada, tá? Pra que você acha que é a justiça? Que é para punir a pessoa que fez algo errado. Não, não. A justiça tem um papel de pacificação social. Ela tem o papel de que quando a pessoa que ficava... se você permitir a autotutela, alguém faz alguma coisa, outra pessoa responde ali, você entra no ciclo de violência desenfreado, que só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então a justiça interrompe isso, porque não, puniu o cara, botei ele na cadeia, tá vendo? Então você pode ficar tranquilo aí, não precisa bater na família dele, não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos, porque eu já condenei o cara aqui, ele já tá preso e pronto. Né? Essa é a ideia da justiça, é trazer paz social. E é nesse sentido que é mais importante, é preferível você soltar um culpado do que prender um inocente, porque se você prende um inocente, você não traz paz social. Você compra um problema mais adiante. Em algum momento do futuro, a inocência dessa pessoa vai ficar comprovada e você vai estar gerando um problema social ainda maior do que você tinha antes, né? Você soltar um culpado é ruim também, mas é menos problemático, porque você pode dizer que, bom, não tinha certeza que ele era culpado. Se a gente não tinha certeza, a gente não puniu ele naquela época. Se a gente ficar sabendo que ele é culpado agora, você pune ele mais adiante, né? Você punir um inocente, você não tem como despunir depois, é mais complicado de despunir depois alguém. Então, esse é o problema. O STF está entrando nessa coisa, tal como o governo francês lá da Terceira República entrou para tentar pacificar a elite francesa lá, achando um culpado para todos os problemas da França e jogando a culpa toda nele, e não deu muito certo não. Acabou piorando a situação deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.